to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a super... Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Planeta Cast aqui no Planeta Esporte Oficial. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o futebol brasileiro, sobre a grande temporada do futebol brasileiro, sobre os títulos do Botafogo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, porque faltou isso aqui para o Palmeiras chegar e bater ali, e faltou isso aqui para time grande cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E também a gente vai falar sobre o Mundial de Clubes, que vai acontecer ano que vem, em 2025, com os times já sabendo quem vai enfrentar nos jogos do Mundial ao estilo Copa do Mundo. E também vamos falar um pouco sobre o que aconteceu do Botafogo no Intercontinental, que a FIFA também considera como Mundial de Clubes, né? E agora eu quero compartilhar aqui com vocês isso aqui. Vocês, essa tela maravilhosa aqui, que é Planeta Esporte Oficial, a nossa página de notícias sobre tudo do esporte. Aqui você pode ver sobre Fórmula 1, sobre o Corinthians, caso vai de bet, que ainda pode acontecer o impeachment, só acessar Planeta Esporte Oficial lá no Instagram, que você vai ver todas essas notícias. E aí, será que o Pogba vem? A gente vai falar sobre essas e outras notícias agora com eles, com a minha dupla de Thiagos. Thiago Gaudense e Thiago Escorvo, uma salva de palmas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. E aí, pessoal? Boa noite, boa tarde, né, ao mesmo tempo. Um abraço para vocês, uma honra estar aqui com vocês hoje. Boa noite, boa tarde a todos também. Um prazer estar aqui, prazer inenarrável estar com esses dois astros aí do jornalismo esportivo. Peço desculpa, inclusive, desde já, porque eu tô meio gripado, a voz vai estar um pouquinho difícil, mas vamos embora. Esquenta não, esquenta com isso não. Vamos lá, vamos começar aqui que a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro. Ao meu lado aqui, junto nessa tela maravilhosa, está um cara que torce para um time que quase caiu para a segunda divisão e o outro que quase ia cair para a segunda divisão e teve uma arrancada gigantesca na reta final do Campeonato Brasileiro com 9 vitórias seguidas. A gente vai falar primeiro sobre o que aconteceu com o Galo. Thiago Gaudêncio, fala para mim, você que é de Minas, o que aconteceu com o Galo, cara? A situação do Galo, do Atlético, é bem interessante porque já inicia desde o início do ano, né? Realmente, todo esse problema. Porque a gente inicia o ano com o Filipão no comando, depois de uma sequência de 12 jogos de vitória no Brasileirão. Então sai de um time ali meio de tabela para um segundo lugar, ali terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, disputando até a última rodada do título. E acontece o início da temporada, onde no Mineiro realmente o time não acertou e o próprio Filipão disse que não precisava de reforços, né? Então o grande reforço ali acabou sendo o Scarpa mesmo para a temporada. E durante, né, o Mineiro aconteceu muita coisa. O Filipão brigando com o torcedor, xingamentos, foi realmente uma coisa ali absurda. Então ele é demitido antes da final, Milito assume. Então, Milito já assume uma equipe que ele não havia construído, não havia conseguido os reforços que ele gostaria, um time sem nenhum banco de reservas. Então, a situação do Atlético durante a temporada começou também quando a gente fala ali de Copa América, ali também das datas FIFA, né, onde simplesmente o Atlético chegou a ter 5 jogadores no banco de reservas. É absurdo. E sem nenhum atacante também. Então, foi uma temporada muito complicada e, assim, confesso que foi uma surpresa para todos também. Imagino que quem olhou de fora também foi muito surpresa como chegou na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Não, realmente, com certeza. Absurdo, né? Foi muito absurdo. E realmente a campanha foi muito bonita, né? Uma segunda melhor campanha de campeonato, né, da Copa Libertadores e também ali na Copa do Brasil, derrotando o Vasco, que vinha muito bem, mas a perna pesou, né? Faltou jogador no final das contas, né? O Paulinho está jogando desde julho com uma lesão, né? Teve ali uma fissura óssea, um problema ósseo grave e já foi operado, vai ficar 6 meses fora. O Hulk tá jogando machucado desde agosto também. Então, por ter apenas o Allan Kardec no banco, né, infelizmente os jogadores tiveram que sacrificar. Então, a situação do Atlético é essa, final da temporada, né, lutando para não cair até a última rodada. A equipe realmente, como não tinha elenco, teve que focar nas Copas, a única chance de título. Faltou perna para ganhar as duas. Realmente foram jogos péssimos do Galo nas finais.
jogando com um a mais ali na Libertadores, né? E a gente coloca em paralelo também um Corinthians que realmente, né, a gente esperava, com crise interna, falando ali de presidência, um clube com problemas mesmo de patrocinador, muitos problemas, e mesmo assim conseguiu ali uma arrancada absurda. E o Yuri Alberto virou craque de um dia para o outro, e também Memphis Depay decidindo. Então, assim, do lado de cá, em Minas, se fala agora de uma reconstrução do Galo, que vai jogar a Sul-Americana, sai de duas finais para a Sula, sem investimento e também com algumas saídas importantes de jogadores aí que também não conseguiram decidir, como o caso do Vargas também, né? Que errou 2 gols na final. Mas Vargas é um caso assim, meio do tipo. Ninguém sabe exatamente como que o cara tá lá por ele ser o bagre, né? Do tipo, o cara roda, roda, roda. Já o quê? Segunda ou terceira vez que ele tá, que ele vai pro Galo, né? Já. Não, na verdade, é a primeira vez. É a Só que ele primeira já tá no vez? Galo há 4 anos. Exato. Ah, nossa, é Ele chegou em verdade. 2020. Nossa, é verdade, é Exatamente. verdade. Só que ele fica tanto tempo machucado, né? E também São no banco de tantas pausas, né? reservas. Pois é, foram tantas pausas que Exatamente. parece que ele tá, tipo, já não é a primeira passagem dele no Galo, né? Então, enfim. Escorvo direto da capital paulista, da capital, meu. Vamos falar sobre o Coringão, cara. Esse é louco, meu. Vamos falar sobre o Corinthians, cara. O Corinthians de 9 vitórias seguidas, com Memphis Depay abrigantando, sendo diferente de um outro gringo que veio, foi jogar no Brasil, que foi jogar no São Paulo, que falaram que era craque, no final era só mais um perninha. Como é que foi assim a campanha do Corinthians? Você, ao seu ver, como corintiano, é jornalista também. Cara, falar de Corinthians é complicado, cara, porque, vamos concordar, né? Um- Geralmente até o time estava jogando contra si mesmo uma boa parte do campeonato, né? Para começar falando do ano do Corinthians, acho que nada mais justo da gente falar da minha sensação pessoal, vocês gostaria de ouvir a de vocês também depois, do final do ano passado, né? 2023, que para mim foi, enfim, eu lembro de conversando com outros torcedores, amigos próximos, não só torcedores do Corinthians, mas torcedores em geral, do pessoal comentando comigo que esperava um ano melhor em 2024 pro Corinthians. E eu tava me achando estranho, porque eu não achei que ia ser fácil, não. Achei que ia ser um ano bem difícil. Eu fiquei surpreso do Corinthians ter chegado longe na Copa do Brasil como chegou, para ser honesto. Acho que, enfim, a maioria também deve ter ficado, inclusive com a campanha que vinha fazendo nas outras competições. Ter chegado na semifinal da Sul-Americana, realmente a Sul-Americana, se a gente for comparar, é um nível muito mais fraco, até do que a Copa do Brasil, provavelmente. Acho que é mais difícil ganhar uma Copa do Brasil do que ganhar uma Sul-Americana. Acho que eu posso falar isso com facilidade. Mas mesmo assim, semifinal do jeito que foi também. O Corinthians começa com um campeonato paulista, né, que é fraco, com um comando de um técnico novo que tinha acabado de assumir, mudança na diretoria, mudanças no elenco, então também era de se esperar que fosse um começo mais fraco para o Corinthians, que fosse um começo mais lento. Só que o problema é que isso se estendeu para o ano inteiro, né? O Corinthians, na verdade, ele parecia que ele estava se desenvolvendo, que ele parecia daquelas primeiras partes de treino, até o quê? Uns 2 meses atrás, um mês e meio atrás, o Corinthians parecia do mesmo jeito ainda, que também. Claro, é algo psicológico, né? Inclusive, a gente Sim. está vendo agora no final da campanha, muitos jogadores aparecendo em podcasts e tudo mais, e todos eles falando a mesma coisa, falando que o psicológico pesou, e o Corinthians com o Campeonato Brasileiro num começo, que o comecinho não estava tão preocupante assim, mas deu 10 rodadas, qualquer corintiano estava desesperado já, porque o time estava na zona de rebaixamento e não estava nem 17º, estava em 18º. E sem muitas esperanças de subir, porque todos os jogos eram um empate, aquela derrota. Ah, é. Poxa, Yuri Alberto errando o gol na cara, tudo mais. O Era o Cássio falhando, que a gente protagonista tem do que. O povo, meu. protagonista O do Alberto era povo, né? loucura. Pô, a gente tem que lembrar também que agora o corintiano tá muito. Já tá acostumado com o Hugo, né? Porque coisa boa a gente acostuma rápido, né? Mas, pô, a gente tava com o Cássio aí até metade do ano, até junho, julho ali. E o Cássio não tava performando péssimo, mas a gente já sabe que não é aquele Cássio, né? No Cruzeiro mesmo aí, o Cássio não acabou desempenhando um futebol mais que nota 6, na minha humilde opinião. Então já não temos mais aquele Cássio, né? Que não tava brilhando também pelo Corinthians, que até fazia as defesas mais óbvias, mas aquelas milagrosas já não tava mais conseguindo tirar da Já tava cartola. meio engessado, Já né? tava meio engessado, e a gente pode ver isso no Cruzeiro agora, que ele continua nesse jeito mais engessado, né? O Cássio já tá muito mais velho também. Ele tá pra acabar a carreira em alguns anos aí, né? Não sei se ele dura mais 3 anos no futebol, Cássio. Talvez nem isso. É, acho que não.
Então, difícil, né? E aí, chegada de mais reforços pro Corinthians, alguns dos reforços que não deram certo e alguns que machucaram, Félix Torres. A gente teve a saída de jogadores importantes, querendo ou não, ninguém lembra, ninguém, eu não vejo muito falando, mas o Veríssimo, que, poxa, tava jogando uma barbaridade aqui no Corinthians, saiu do Corinthians, não conseguimos repor a altura, digamos assim, né? Eu, particularmente, sou um crítico ferrenho ao Gustavo Henrique, por mais que nos últimos jogos ele esteja jogando bem, ele deu umas entregadas que me deixaram chateado durante a temporada. Mas no geral, o time teve essa dificuldade de engrenar. Foi por alguns acasos, passando no fim das contas pelas Copas, um pouco de sorte também, porque se a gente for analisar os adversários, a Mais gente de além de sorte ter do que de pegado juízo, né? com certeza, se a gente for analisar os adversários do Corinthians, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, principalmente na Sul-Americana, a gente vê que a gente pegou, além de ter pego times mais fracos, a gente pegou times mais fracos em uma fase ruim. Então, ajuda bastante o Corinthians, né? Que não é um time fraco, mas que estava numa péssima fase, uma das piores dos últimos anos aí. O que é até estranho se parar para pensar, porque o Corinthians esse ano provavelmente tinha o melhor elenco dos últimos 4 anos, sei lá, desde 2019 talvez. É E tava verdade. na pior fase, né? Facilmente. Facilmente, e tava na pior fase. Aí vieram as outras contratações, e o que eu pude ver, como eu disse, dos jogadores falando em entrevistas e tudo mais, a chegada do Memphis também, ela causa esse negócio de aumento da autoestima. Teve aquele fatídico jogo contra o Cuiabá, que foi uma vitória apertada, salvo engano, 2-1. E aí. O fatídico jogo contra o Palmeiras, que aí, pelo que os próprios jogadores dizem, foi o que motivou eles para o resto da temporada, foi o que conseguiu criar conexões com o técnico, né, com o Emiliano e com o filho dele, que agora não me recordo o nome, me É fugiu o o nome agora Ramon, é do. o Ramon é o principal e o É Ramon e o Emiliano é Emiliano, isso, o exatamente. Ramon é o auxiliar. pai, Isso. né? Mas que dizem que é o É, contrário, né? o que dizem é o seguinte, que o Ramon, ele é o cara mais ali do falar com o jogador e tal, e que o Emiliano é o cara que dá os treinos e tudo mais. É. E que eles tiveram também, depois desse jogo do Palmeiras, essa conexão com os dois, né? E também ouvi muito bem do trabalho do Fabinho Soldado, né? Que veio do Flamengo e realmente tem feito um bom trabalho com as contratações e com o ambiente, né? O que mais falam agora do Corinthians, dessa mudança de chave no final do campeonato, foi exatamente essa questão do Fabinho estar lá trabalhando também o balneário, né? Tá trabalhando ali dentro, por trás das câmeras, vamos dizer assim. E aí, para infelicidade do Corinthians, essa fase foi mudar nos últimos 10 jogos, né? Se fosse um pouquinho antes, talvez o resultado na Sul-Americana poderia ser diferente, né? Talvez o resultado na Copa do Brasil poderia ter sido um pouco melhor. Não sei se chegaria a ganhar, mas, pô, talvez chegasse numa final aí contra o Galo, porque se a gente for analisar até a semifinal contra o Flamengo foi fraquíssimo. O Flamengo ter ganho uma Copa Perfeito. do Brasil esse ano aí foi uma eventualidade até, porque o Galo começou Salvou o a ano do baixa um Flamengo, pouco inclusive. antes, né, dessa final de Copa do Brasil, começou a baixa do Galo, porque o Galo tava bem até aquela parte do campeonato, né? Chegou Exato. naquela parte, começou a dar caída e, Pós-River porra, Plate. assim, o Corinthians É quase verdade, passou do né? O Galo Flamengo. fez um jogaço contra o River Plate e depois ladeira É, abaixo. não só Jogaço contra o River Plate, quanto o Fluminense também. contra o Sim. Fluminense, uma O jogo do agregada Atlético contra o gigante. Fluminense foi absurdo, o segundo jogo, né? Então, assim, e vocês estão um ponto muito bom também, Thiago, sobre a questão como o Memphis conseguiu mudar o vestiário, né? Acho que eu tava vendo, inclusive, né, esse jogo contra o Cuiabá e o jogo contra o Palmeiras ali foram a 12ª e 13ª rodadas, Sim. respectivamente. Então, você já vê ali que a partir disso, realmente chegando aí no meio da temporada, o Corinthians começou a mudar a mentalidade, pegou esses problemas internos, falou, cara, vamos esquecer isso aqui, vamos jogar bola. E eu vi uma coisa muito parecida também que aconteceu no Atlético, que foi a chegada do Daverson. Muito julgado, ninguém esperava nada dele, era reserva no Cuiabá esquecido, e simplesmente um cara que brinca, brinca, mas que decidiu a Libertadores. Obviamente que não conseguimos o título, mas sim, como que um jogador como o Davidson, a mística que ele traz, consegue influenciar o vestiário também, né? Ah, não, com certeza. E assim, eu sou de Cuiabá. Eu estava torcendo para o Cuiabá durante os últimos 4 anos, mas eu não sou torcedor do Cuiabá. Mas como eu sou da cidade, a cidade nunca teve um time na Representante à altura, principal né? Na divisão, um elite ali, representante à sim. altura, nem chegando na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tipo, a gente acaba apoiando o time da cidade por conta do desenvolvimento do futebol. E, claro, Claro. como jornalista esportivo, quanto mais investimento, melhor. Mas eu vou te falar, a questão do Daverson no Cuiabá foi porque
é uma cidade que não é atrativa para jogador. Ela não é atrativa para nenhum jogador ir lá. Tanto que, tipo assim, para trazer os caras, tem que dar um salário um pouco maior. E o Cuiabá consegue pagar. E paga bem. Só que o Daverson não é um jogador de cidade pequena. O Daverson é um jogador de cidade grande. Ele é um jogador de time grande. Não é à toa que quando ele foi para a Europa, ele se deu muito bem lá e acabou e voltou para o Palmeiras e fez o que fez no time do Palmeiras. Só que o time do Cuiabá é gerido pelo presidente Cristiano Dresch, que, segundo os torcedores locais, jornalistas de Cuiabá, falam que o Cristiano Dresch, que é o presidente do clube, é o principal responsável pela queda do time e por deixar o seu principal astro, que é o Daverson, no banco, porque o Daverson queria se eu não me engano, acho que ele queria renovar, ou ele queria sair do time do Cuiabá, e o Cristiano não queria. Então acabou que o orgulho do presidente fez o Cristiano ficar no banco, independente sendo o Antônio Oliveira como treinador, sendo o Sim, Petit como treinador e sendo qualquer outro time, os caras precisando do atacante. O Pita foi aparecer basicamente entre. Ele deu ele emergiu no começo da temporada, depois sumiu e aí voltou no final. E o time precisando de um atacante, porque trouxe, sinceramente, uns bagre ali e deixa Daverson no banco. sim. E aí Daverson faz o que faz no Atlético Mineiro quando chega, né? Exatamente. Então isso já mostra como a influência, né, de bastidor, de diretoria, realmente influenciou muito. Então, eu confesso que aqui em Minas, né, ninguém realmente acompanhava o dia a dia do Cuiabá em si. Então, todo mundo imaginou o quê? Estamos contratando um jogador que é reserva no Cuiabá. Se nem o Cuiabá quer tê-lo como titular, precisa dele, estamos contratando realmente um bagre, um ex-jogador. Exato. Só que ele chega e decide River Plate, Fluminense, enfim, é um jogador muito bom. E fez muita falta na final da Copa do Brasil também, né? E o Atlético chega para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Aquele primeiro jogo no Rio de Janeiro, tomando 3 gols ali, né, em poucos minutos. E o Milito olha para o banco e tem Allan Kardec, apesar dele ter feito o gol do Galo naquele Sim. jogo, mas no segundo jogo foi ele que furou aquela bola inacreditável. Então, você vê que faltaram muitas peças, né, para esse jogador. Realmente, se tivesse um Davis ali, poderia ser diferente, né? Ah, não, com certeza. E agora a gente vai continuar nossos tópicos pré-agendados aqui, porque quando a gente fala de futebol, você vai falando, vai criticando e vai chegando, a conversa não para. A gente vai falar agora da questão dos classificados para Libertadores, pré-Libertadores, e daí a gente vai ver o seguinte: temos ali Botafogo, claro, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. A gente viu um Fortaleza que já vem crescendo já também tem 4 anos, né? Se eu não me engano, que ele já Sim, vem forte no Campeonato Brasileiro e agora vem com destaque. E aí a gente coloca a região Nordeste como um grande potencial, porque agora, se não me engano, serão 6 clubes da região Nordeste no Campeonato 5, na Brasileiro. verdade. 5, né? Cinco, Isso, sim. 5. E aí tem também o Bahia conseguindo a classificação para pré-Libertadores por conta da vitória no último jogo. Daqui a pouco vai vir a Libertadores Brasil, né? Porque o tanto de time brasileiro que vem, é impossível os caras conseguirem chegar e ganhar. Argentina, lá embaixo é questão de investimentos. O presidente da Argentina, o Milei, quer a criação da SAFs, que é um assunto que a gente também vai falar sobre isso também, né? Mas o Sim. presidente da federação, que é. Enfim, futebol argentino é uma bagunça aqui só. Poderia ser um dos responsáveis para poder mudar a questão do campeonato da Libertadores Argentina. Largou de mão, basicamente. Enfim, vocês acham que agora vai vir uma dominância mais brasileira para os próximos anos? Cara, ó, se a gente parar pra pensar, assim, claro, os argentinos em especial não largam do nosso pé há muitos anos, mas se a gente for parar pra pensar, a gente já tá dominando já a É, Libertadores. Assim, Facilmente. desde. Não, se a gente for pegar até, porra, 2006, foi 2005 que o São Paulo ganhou a Libertadores, né? foi. Sim. Dali pra frente, vai ter, enfim, até 2011 ali com o Santos, bastante time argentino e tal, mas dali pra frente, Brasil é a maioria, né? Santos, Corinthians, Galo, Grêmio 2017, né? Aí Isso. temos Isso. Flamengo, Flamengo 2019, Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, cara. É nós já. A gente já tá. Não tem mais.
Continua, desculpa interromper. A gente já não tem mais volta para os caras, né? E é difícil, porque o futebol não é só futebol, né? Em todos os sentidos. Então, a Sim. Argentina também não está na melhor fase. É difícil para os clubes competirem com os clubes brasileiros, inclusive que a gente sabe que os clubes brasileiros estão sim com retorno, com investimento maior, podendo fazer as coisas. Pô, se o Corinthians, devendo o que deve, tá conseguindo fazer esses negócios, né? Imagine, sei lá, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Até o Vasco, pô, é que o Vasco ainda não foi comprado de novo, mas espera ser comprado de novo pra você ver se não começa a comprar um elenco tudo de novo. O Cruzeiro aí, o Gaudense pode até falar. O Cruzeiro aí tá querendo Sim, reformular, comprar mais. Acho que 6 caras foram demitidos essa semana. 6 Foi. saíram do elenco. exato. Exato. E o Cruzeiro, a Então, gente está falando de uma possível contratação do Gabigol, muito próxima, que já se Dudu. fala que tem muita cautela. Dudu também chega. Então, e também a promessa de chegar mais jogadores somente de defesa de nome. Então, assim, o Cruzeiro não ter classificado para essa Libertadores é um crime. Foi total incompetência do Cruzeiro em si. Porque o Cruzeiro passa todo o campeonato em sexto, sétimo, quinto. Se falava no início do campeonato, o Cruzeiro ia até disputar para ser campeão, né? E o futebol do Cruzeiro era muito bom. Matheus Pereira, um ano maravilhoso, início do ano. O William, Camisa 10 da para seleção. muitos, né? Foi para a seleção. O William também foi para a seleção, para muitos, o melhor lateral direito do Brasil no ano, mas do meio para frente, né, do ano, simplesmente sumiu também. Vai muito também sobre a bagunça que é o Cruzeiro, sobre mudança de treinadores. Então faltou um pouco de gestão nisso. O Pedrinho coloca muito dinheiro, mas não dá muita autonomia para os treinadores trabalharem. Então vazou áudio do próprio Pedrinho ali dizendo, né, que o treinador tinha que colocar o jogador porque ele pagou, que seria ali o Lautaro Dias. Então, assim, falta um pouco de autonomia. Acho que o próprio Cruzeiro se queimou no final das contas e por causa de um ponto não conseguiu a vaga na Libertadores. E isso entra também, o Gaudense, se eu puder acrescentar, naquilo que a gente está falando do Sim, psicológico, porque teve a briga interna. Matheus Pereira, por exemplo, salvo engano, tretou com o treinador, diretoria, e desde então não performou mais, entende? Então entra nisso. Se a gente for analisar, até vou trazer aqui rapidinho, os classificados para a Libertadores, a gente tem o Botafogo, Claro. que além de campeão brasileiro, campeão da atual Libertadores, vem forte, né? Não tem muito o que discutir, perfeito. ótima temporada deles. Palmeiras, que é o Palmeiras, né? Como sempre, vem forte, disputou o título brasileiro esse ano e ficou quase de novo tirar do Botafogo, seria, enfim, inimaginável. O Flamengo, que além de campeão da Copa do Brasil, em terceiro lugar também no Campeonato Brasileiro, também sendo classificado, um time muito forte ano que vem, dependendo de como for, se o Pedro não machucar e tal, dá até para ganhar mais uma Libertadores, ser o primeiro tetra aí, eu acho que eles seriam os favoritos, né? O Flamengo, melhor Sem elenco do dúvida. Brasil, aquela Ainda história de mais com o Felipe 2019, Luiz né? ali, que conseguiu É, mudar Felipe Luiz, que bastante entrou a bem questão do demais, patamar né? do Flamengo ali, questão Com Entrou de bem certeza. demais. O né? Oscar pode chegar também. Enfim, tô falando que pode ir para os Ele tem Estados o Unidos, Roger né? Guedes Mas também, né? Tem o Roger Guedes É, estão Roger também. falando do Guedes. Roger Guedes chegar. E aí os outros classificados da Libertadores, e aí dentre eles, pra mim, muitos são surpresa. Se eu puder citar aqui os primeiros dois, Bahia e Corinthians. Porque assim, se você no começo do ano me perguntasse se o Bahia vai classificar pra Libertadores, mas nem a pau, cara. Eu achei, tipo, Sim. nem é que o Bahia é fraco. Não é fraco, o técnico é. Eu considero o Rogério Ceni um técnico ok, né? Não é muito bom, mas também não é nojento. O elenco do Bahia é um bom elenco, inclusive para o Bahia, bem encaixado, bem entrosado, mas, pô, por exemplo, o Cruzeiro, o Vasco, eu esperava que pudesse até ir mais longe. Até o Atlético Mineiro, pô, Atlético Mineiro mesmo, achei que no final das contas ia acabar classificado. Internacional, que eu não botei muita fé no começo da temporada, mas surpreendeu, fez um bom futebol, e durante um mês e meio ali foi o melhor futebol do Brasil, ali em outubro, talvez em setembro. O melhor Foi. futebol do Sim. Brasil internacional, jogando muita bola. E o São Paulo eu até esperava assim que fosse classificar para Libertadores, talvez lá embaixo, né? Eu esperava já que iam ter pelas 8, 7 vagas da Libertadores, né? Então eu imaginei que 7 vagas, né? Imaginei, não imaginei que o Botafogo ia São ganhar os 6 dois, mas diretas e 2 de pré-Libertadores. duas de pré-Libertadores. Eu não imaginei que a gente ia ter Exato. essa uma a mais pelo Botafogo ter ganho no começo da temporada, mas eu imaginei que, pô, Bahia, Internacional e Fortaleza talvez não tivessem aí. O Fortaleza, além de ter classificado, fez uma das melhores campanhas e a melhor campanha da história do Fortaleza, e vou falar pra vocês. O técnico deles é muito bom, porque se a gente for falar dos jogadores mesmo em si ali, os jogadores não são sensacionais, não, gente. Tem um outro Não. jogador ali que a gente pode chamar de destaque, mas esses jogadores de destaque, eles não são também no nível, eu não considero do nível elite do futebol brasileiro. Então lá, estão em quarto lugar no Brasileirão.
Cara, aí eu te falo, você falou, você bateu na tecla dos técnicos. O Vojvoda já tá 4 anos no time do Fortaleza, consegue fazer mágica, consegue tirar leite de pedra com o investimento do Fortaleza que não é muito alto, consegue fazer mágica ali. Mas também a gente tem que ver a questão, a gente daí bota também na balança o outro lado, que é o Internacional com o Roger Machado. Roger Machado? Enfim, com o Roger Machado. Que ele fez uma baita de uma campanha quando ele apareceu pro futebol brasileiro com o Grêmio. E aí ele foi rodando, acho que se não me engano foi Juventude, foi aparecendo, Goiás, foi rodando um pouquinho ali e não foi repetindo boas campanhas. Mas aí ele apareceu, depois de uma boa campanha no começo da temporada com o Juventude, ele aparece e, tipo assim, ele vai pro Internacional e é dinheiro, ou é o futebol brasileiro que é meio louco? Porque até ano passado o Fernando Diniz era o gênio do Endeusado, né? treinador. Exato, era endeusado. O Nuri Sahin, que é o treinador do Borussia Dortmund hoje, falou, deu entrevista que ele estudou o time do Fernando Diniz por conta das características que ele gosta do que o Fernando Diniz faz. Então, tipo, ele estudou o time do Fluminense. Então, assim, para vocês aí, para vocês dois, Thiagos, a questão do futebol brasileiro é meio louco quanto a isso, né? A questão de treinador, né? Ou é tipo assim, o Vojvoda, se ele pegar, por exemplo, um Corinthians ou um Atlético Mineiro, ele não, possivelmente não pode ter os mesmos resultados por conta do ambiente, digamos assim. Sim, acho que o futebol brasileiro ele é muito especial, cara, porque a gente está falando realmente de equipes como, por exemplo, o Bahia, né? O Thiago citou o Fortaleza, mas eu também cito o Bahia, o ataque do Bahia. Você tem ali um Everton Ribeiro, que é extra classe, mas você tem um Ademir da vida também, e que foi pro Atlético, ele se destacou no América, por exemplo, né? Foi muito bem, inclusive, chegou ali, né, até semifinal de Copa do Brasil. E aí ele vai para o Atlético, não joga nada, sentiu muita pressão, teve oportunidade, vai para o Bahia e tem conseguido se destacar. Então, não só de treinador, a gente também fala de jogadores. Acho que trabalhar em um ambiente, né, que você não tem toda aquela pressão, por assim dizer, não falando que o Bahia não é um time de massa, a torcida do Bahia é maravilhosa, gigantesca, Sim. mas a gente sabe que no início do ano, quando você pega um projeto em si, o que se espera de uma equipe como o Bahia não é a mesma coisa que se espera como o Flamengo, por exemplo. Então, acho que tudo isso conta. Acho que o Vojvoda teve todo um tempo para poder trabalhar, montar o elenco e também errar na hora que tinha que errar. Porque se ele assumir um Corinthians ano que vem, por exemplo, né, e, por exemplo, ele erra em alguma competição, ele não vai ter tempo para errar. Ou ele é demitido, porque realmente o Brasil hoje tem esse problema, onde não tem gestão, não tem paciência com o trabalho. A gente vê isso todo ano. Milito foi demitido agora, né? E a gente sabe que, pô, ele tem os erros, mas não foi culpa dele. Acho que faltou elenco, os próprios jogadores em si também. Então, acho que a diretoria também, né, de cada clube, principalmente Fortaleza, que tem uma organização absurda. O que o Paz faz naquele Fortaleza é realmente um exemplo para todo mundo. E até para finalizar essa parte também, falando sobre o Internacional, eu considero o Internacional como uma surpresa absurda ter terminado onde terminou no Campeonato Brasileiro. Porque a gente tem a tragédia no Rio Grande do Sul, que esperava de um Grêmio rebaixado, eu também colocaria o Internacional, porque investiu bastante. Você coloca ali um Borré, um Alário, que não são salários baratos, né? Enfim, um elenco ali que Valência. tinha um Alan É Patrick, verdade, Valência, sim, Valência. Então você fala de um elenco que tem um custo muito alto e que não estava entregando por motivos óbvios, não tinha nenhum psicológico para isso. Então ter conseguido, para mim é uma das maiores surpresas e um futebol muito positivo e um trabalho muito promissor que tem o Internacional para o ano que vem. Também, né, com um ataque que pouco esperavam. A gente fala ali de um Tabata, a gente fala de um Wanderson e um Alan Patrick, por exemplo, que para mim é um dos melhores camisa 10 do Brasil, sem dúvida, né? É isso aí mesmo que você falou, né, Thiago? A campanha dos times gaúchos ali mostrou realmente um quê? Como que eles iam continuar depois de toda a tragédia no Rio Grande do Sul. O Internacional mostrou ali que pode ser diferente, né? Que fez diferente do que o Grêmio mostrou durante toda a campanha do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Mundial de Clubes 2025, porque os grupos foram formados. Os times sabem quem vai ser, quem vai se enfrentar. Temos grupos como, por exemplo, o Palmeiras, que tem grande chance de avançar
até as quartas de final, se não mais na semi, né? Falando bem por alto. Também tem ali o grupo mais difícil hoje é o do Botafogo, né? Qual é? Eu quero saber o que que vocês acham sobre o Mundial de Clubes. E eu vou levantar uma polêmica aqui agora. Não seria mais justo tirar um dos mexicanos e colocar o LA Galaxy, por exemplo, ou tirar um dos mexicanos e colocar um outro time da CONCACAF que pediu que foi um time da Costa Rica por conta de grau de que ó, nós somos os próximos aí, por conta da questão que a FIFA proíbe clubes do mesmo dono, que aconteceu do Red Bull, né? Que são dois times da Red Bull no campeonato, no Mundial de Clubes, se não me engano, são dois. Se não são dois, tem o Salzburg que teve que mudar o nome para FC Salzburg e trocar até o escudo, que é coisa que eles já fazem, né, durante da competição das competições europeias. Enfim, gente, vamos lá, o palco é de vocês. Cara, Tiago, eu só pode queria falar. apontar uma coisa importante aqui. Eu quero começar só para encerrar o clubismo de falar um ponto aqui que eu não gostei muito, que foi essa limitação sobre número de equipes por países, né? Então a gente Certo. fala que todas as vagas conquistadas da Libertadores, as quatro, foram times Certo. brasileiros, obviamente, e as duas vagas, outras da Conmebol, são por ranking. E, obviamente, foram Boca e River, só que se for colocar o ranking em si, o meu galo estaria lá. Então, só queria deixar aqui meu questionamento para a FIFA, para a Conmebol, né, onde essa limitação países deixou um pouco a desejar nesse sentido. Mas tem que colocar os argentinos, né? Tem que ter. Pô, É, né? pior que eu Porque Agora você pode senão. complementar e a gente vai debater sobre. Não, pior que eu concordo, não tem como não ter os caras, né? Não tem como, Boca e River ainda por cima, pô. Mas eu vou ser sincero, é um negócio meu, assim, tá? Tipo, observando como as pessoas falam dessas competições e tal, todo o histórico de Mundial, pô, meu Coringão em 2000, você sabe. Cara, o pessoal não entende esse negócio de clube convidado, velho. Então ou acaba logo com isso e faz só quem ganhou a Libertadores e Champions e tal, e vai, ou bota isso em pauta sem essas limitações estranhas, que eles mudam sim de ano para ano, tipo assim, esse ano só pode quatro brasileiros, aí você vai ver no próximo, vai só poder três, entendeu? Então os caras Exato. sempre vai meter essa. Eu acho isso meio sacanagem, mas enfim, indo direto ao assunto sobre o Mundial de Clubes, né? Vamos lá. Eu concordo, o Botafogo tem com certeza o grupo mais difícil. Para quem não lembra, vai pegar o Seattle Sounders, de Seattle, dos Estados Unidos, MLS. Vai pegar o PSG, Paris Saint-Germain, e o Atlético de Madrid. É o único que acabou pegando dois europeus, então Europeus. Foi. evidentemente é o grupo da Não, na morte, verdade né? não. Na verdade não. O grupo C também tem o Bayern de Munique e o Benfica. Ah, verdade, E verdade. Bem não, lembrado. foi Acho. só, foi Foi e só. o grupo G, que é o Juventus e o Manchester City, né, no mesmo. Ah, enfim, Mas, tem o mas grupo não H também, contra é Perfeito. Salzburg e o Real brasileiros, né? Madrid, mas enfim, não é questão de porque só os É. europeus que poderiam estar em mesmos grupos por conta do caralhada de clubes que tem Não, mas eu da, quis da, dizer também da UEFA. sem contar os que não tem brasileiro, porque vamos concordar. Tipo, tirando os Ah, sim. caras lá, nós somos os melhores. Tirando os caras lá, entendeu? Os É, europeus e uns times ali da Arábia que vamos concordar. Tem uma Muito lote, dinheiro. tirando os caras, nós somos os melhores. Então, o grupo da morte é o que tem dois europeus e um brasileiro, entendeu? Isso que eu quis dizer. exato. Mas Botafogo vai ter esse encontro difícil. Flamengo, por outro lado, já teve um grupo que é mais fácil, né? Vai ter que enfrentar o Chelsea, que, enfim, é o Chelsea, né? Tá numa baixa agora, mas os caras Mas são vem sendo europeus, bem né? treinado, né, pelo Vem bem Maresca, não dá treinado. Eu pra. gosto dele, inclusive. Bom Ah, treinador. E aí vai enfrentar o Esperance e o León, Flamengo, né? Que são times aí, enfim, de menor expressão e com certeza o Sim. Flamengo vai acabar ganhando bem provavelmente se não der nenhuma zebra sim. bizarra, né? E já está em Fluminense. primeiro lugar. Sim, Exatamente. verdade. O Fluminense, Borussia, Uslan e Mamelodi Sundowns. Então, assim, Pelo amor de Deus. tirando o Borussia Dortmund. Acho que esse, inclusive, foi o mais fácil dos brasileiros, né? Foi Sim. o do grupo mais fácil. E o Palmeiras, que pra mim vai ter o jogo mais divertido da competição, que eu vou gostar mais de ver, que vai ser Palmeiras e Inter Miami. Poxa, eu queria que meu Coringão tivesse jogando essa partida, eu não vou mentir, não. Vou jogar contra o Messi, mas vou adorar torcer pro Messi. Enfim. Aí vai ter que enfrentar Al Ahly, que é um time complicadinho, E já dá trabalho que já para dá brasileiro, trabalho, né? tem histórico Não, inclusive pro é Palmeiras, um né? bom time. Exato, inclusive pro Inclusive pro Palmeiras, Palmeiras. já dá dor de cabeça.
e o Porto, né? É um grupo complicado para o Palmeiras. O Palmeiras corre risco de nem classificar, inclusive, eu diria. Porque por mais que Porto dos europeus talvez seja o melhorzinho ali que você podia ter pego, né? Sei lá, um Benfica às vezes. Pô, cara, tu vai ter que ganhar dos caras, aí tu vai ter que ganhar do jogo duro do Al-Ahly e ainda vai ter o Sim. Inter Miami, né? Que, pô, é o Messi, o Suárez e o Busquets estão contra você, né? Não tem muito pra O onde grupo é correr. muito subestimado. Eu acho que o Palmeiras tem um grupo muito difícil pela frente. São Concordo. times de menor, posso falar ali, expressão no Pressão. quesito, né? Assustar, né? Uma Sim. coisa é você pegar um Bayern de Munique, mas são equipes muito organizadas. O Porto vai investir para esse Mundial. A gente tem um Al-Ahly, né? Que é um bom time, dá muito trabalho, tem jogadores muito rápidos. E o Inter Miami, que, assim, é o Messi, né? Não sei também. Até aquela defesa é horrível do Inter Miami, mas nunca se sabe, né? Então, Tem 6 é meses aí. aquilo do tipo, o Palmeiras pode dar se conseguir trazer quem eles estão querendo, que é o próprio Facundo Torres, que já tem uma experiência com o futebol dos Estados Unidos e é um baita do meia, que inclusive eu contratei ele no meu futebol manager, que ele arrebentou no Olympique de Marseille, mas enfim, voltando ao assunto, se o Palmeiras contratar direito com o Estevão, que ainda vai estar no time no Mundial, o meio-campo ali, o Rafael Vegas, voltando a jogar bem. Que a gente espera que ele volte a jogar bem, porque ele é um cara que ele merece todo o talento que tem e tem que estar na seleção brasileira. Assim, é os times de menor expressão, igual você falou, Gaudencio, mas ainda para mim é um grupo que pode ser mais fácil para o Palmeiras poder passar, entendeu? E, assim, do Fluminense, eu tava dando uma conferida no Mamelodi Sundowns. É um time que assusta, ele é muito bem treinado. Ele tem uma forma muito boa de jogar. Nossa, eu me senti agora igual aquele comentarista do Cazé TV que conhece o futebol lá do Turcomenistão, sabe? É um time muito bem treinado, é um time muito bem fechado, que é o famoso ferrolho, né? Que ele consegue jogar nos contra-ataques. E outra, é um time inspirado no futebol brasileiro. Perfeito. Eu acho que o Fluminense assim, eu considero que o Mamelodi bem treinado, você tem um Borussia, um europeu, vai dar muito trabalho, o Borussia tem um timaço. Só eu vejo que o Fluminense poderia ter se dado muito mal nesse sorteio. E eu acho que assim, até pelo momento do Fluminense, né, que sim, sai de um quase rebaixamento, campeão, mas vai do céu ao inferno em um ano, são 6 meses realmente para ver o que a gestão vai fazer. Né? Sim. Vai manter alguns medalhões na equipe, vai investir, Vai manter o o Cano vai asilo, voltar a né? jogar bola. Exato, é Felipe Melo, é Cano ali, que são os principais jogadores de maior nome ali, bem Tem Renato badalados, enfim. Augusto ainda que diz que ainda joga Ah, bola. Que... Pô, pela, e é, assim, tem 6 meses, e independente do que escolher, vão ter que reformular. Não tem o que fazer. Se eles Não, não dá. escolherem manter os medalhões, o time ainda precisa de peça, cara. Então, Só que, de qualquer jeito, né, vai ter que botar a mão no sim. bolso. E aí que eu te falo, o meu cunhado, o pai dele, e aí tem mais gente que comenta na página do Planeta Esporte, eles são de Fluminense. Eles estão muito aflitos à questão da continuação do Mano Menezes como treinador principal do time, ainda mais agora nessa parte do Mundial de Clubes que vai vir aí. E assim, se o Fluminense, ou o Márcio Bittencourt, que é o presidente, ele abre a carteira e tira o Mano Menezes, que eu tenho certeza que o Mano Menezes deve ter colocado uma multinha gigantescamente alta, igual ele fez com o Corinthians. normal. Então, assim, Estamos pagando até hoje. para mim, o Mano Menezes ele chegou no mesmo patamar de Vanderlei Luxemburgo. É treinador apenas para salvar o time do rebaixamento. Salvou o time do rebaixamento, você manda embora. Para E começar quase falhou. E quase falhou, exatamente. Já tem aí também esse ponto. Mas assim, dos brasileiros hoje, gente, vocês acham que, além, claro, do Flamengo, que conseguiu um bom grupo, e o Fluminense, quem vocês acham que chega avança nas próximas fases, assim, dos times? Olha, Posso colocar cara. um aqui antes de dar resposta? Hum. Auckland City. Não, mentira, mas vai com vocês, gente. Bom, pode começar, Thiago, pode ir lá. Cara, assim, dos brasileiros, qual vai ser a melhor campanha tirando o Flamengo, né? Porque o Flamengo, acho que a gente
Pegou o grupinho mais tranquilo, né? Olha, é meio cruel, eu acho que eu vou dizer. Tem uma certa crueldade, mas eu acho que o Palmeiras, né? Porque assim, por mais que o grupo seja complicado, como a gente falou, pô, cara, é um time da MLS, pô, é o Messi e tal, mas é um time da MLS, é um time fraco, não conseguiu nem ganhar do La Galaxy lá, acho que não ficou nem no top 3, Não, né? não chega, na verdade, nem Não chegou a chegou, Não, enfrentar o final, LA né? Galaxy. Eles não caíram chegou. Eles para caíram, o Atlanta exatamente, United. que lá é liga, aí depois, tipo basquete, né? Liga e aí depois mata-mata. Eles não chegaram nem na Isso, final, então assim, exato. É, Oeste, pô, Leste. Isso. hipoteticamente o Palmeiras amassaria eles, né? Assim, mesmo com o Messi e tal, talvez leve um gol, não sei. Vai depender de psicológico, então é difícil a gente chutar, né? Como é que os caras vão estar psicologicamente até lá, porque muita coisa muda em 2 meses, imagine 6, né? Sim. O Sim. Corinthians que o diga, inclusive. Então, é meio cruel, mas o Palmeiras é favorito e se perder vai ser zoadaço, cara. Porque, pô, o Al-Ahly, o Palmeiras perdeu aquela vez lá, mas assim, também uma cagada do Al-Ahly, assim, o negócio psicológico do Palmeiras, do elenco ali tá meio, pô, pressionado. O Porto querendo ou não, é um europeu que se, pô, dos times brasileiros, o Palmeiras ainda, que pra mim com o Flamengo é o melhor, a gente espera que tenha um bom desempenho, pelo menos à altura, né? E o Inter Miami é isso aí, né, cara? É MLS. Cara, eu tava, desculpa, tava vendo aqui, foram que eu tava procurando aqui com os jogos do o Palmeiras, ele ganhou o último jogo contra o Al-Ahly, né? Foi 2-0. É que teve Gol do do ano anterior, não foi isso? foi 2 anos seguidos, né, 2 que anos seguidos. eles se Eles caíram enfrentaram, né? em quarto, foi pro Al-Ahly, salvo engano, foi isso. Eles foram, e na primeira fase foram eliminados, que nem o Botafogo agora pro Pachucas. É, E aí no ano seguinte chegaram à final contra o Chelsea. Exato. verdade. Aquele Enfim. Luan, pelo amor de Deus. Ah, me engano. Eles perderam pro Tigres, que eles ficaram em quarto, não foi isso? Então, o que Pro o Al-Ahly eles Palmeiras e o Al-Ahly, quase Verdade. perderam, é verdade. eles Eles não quase perderam pro Al-Ahly. Eu lembro que foi um Perfeito. jogo difícil, alguma coisa assim. Foi um jogo difícil aí contra o Al-Ahly. E o Al-Ahly já é, enfim. enfim. Já é velho de Continue, guerra. por favor. Desculpe, vamos lá. Na verdade, eu acompanho o relator. Acho que o Flamengo a gente considera aqui como uma obrigação. Ele pega um Chelsea que é instável, pode surpreender. O Chelsea acho que ele não tem muito sal, né? É uma mistura de jogadores jovens, um trabalho sendo construído. Então, o Sim. Flamengo realmente a gente tem conta. Acho que o Flamengo realmente passa tranquilamente, ainda mais com os reforços. Né? Assim, o Palmeiras, eu ainda reitero aqui, né, o perigo que tem esse grupo, tá? Realmente, falando de nome, sim, o Botafogo, pelo amor de Deus, será muito complicado, né? Mas assim, o Palmeiras eu ainda acho que o grupo pode surpreender. Falando de um Palmeiras hoje, mas óbvio que 6 meses tudo vai mudar, né? A gente pode ter um Porto aí, né? Enfim, em uma outra situação. Mas ainda acho esse grupo muito perigoso para o Palmeiras, que, querendo ou não, tem aquela mística, questão de Mundial, vai muito pressionado. Enfim, acho que depende muito dessa janela agora para a gente ter uma análise melhor, né? E os outros times, acho que Fluminense também, é o time que no momento também eu vejo um pouco sem sal, mas eu acredito que passa. Acho que vai ser um trabalho interessante. Acho que o Mano Menezes não fica, sairá ali no Campeonato Carioca, tá até Sim. cravando isso aqui. E um novo trabalho vai recomeçar e eu tenho certeza que o Fluminense classifica também. Cara, eu acho, no meu ver, que o Botafogo consegue a classificação em segundo no grupo. Por quê? São dois, é um ponto aqui, na verdade. Talvez o PSG venha como com o famoso sangue nos olhos por conta que a atual classificação do PSG na Champions League, que inclusive a UEFA tá de parabéns a forma como eles arrumaram a Champions League, porque tá massa de acompanhar agora. São clubes pequenos que têm grande chance de classificar. Enfim, o PSG tá em 25º na classificação. Ou seja, já está fora. Ele está eliminado. Se essa Champions League terminasse hoje a fase de grupo, ele estaria eliminado das oitavas, né? Porque ele não estaria classificado nem para os playoffs. E aí vem o Atlético, ele já está classificado nos playoffs e tem grande chance de conseguir uma vaga direta para a classificação. Então, assim, o Atlético chegaria no Mundial cansado. Os jogadores chegariam muito cansados ao ponto igual o do Botafogo no Intercontinental. Os caras chegaram. Eu vi uma pesquisa que, se eu não me engano, o Botafogo jogou quase 75 jogos
na temporada antes de enfrentar o Al-Ahly do Egito. Então, tipo assim, não dá pra negar que os caras chegam cansados. A gente, os caras ganham muita grana pra poder fazer isso. Não, os caras chegam cansados porque é um jogo difícil. São jogos difíceis. A viagem pro Brasil, no Brasil inteiro pra você se Horas, se não me engano, de recuperar viagem. então é complicado. E aí o Atlético de Madrid, com grande chance de chegar na próxima fase da Champions League e ir avançando, vai chegar cansado no Mundial de Clubes. O PSG não, então, ao meu ver, vai ficar a briga ali. O PSG deve terminar em primeiro do grupo. Eu acredito ainda que o Botafogo vai conseguir essa classificação e vai calar a boca de muita gente, de muito vascaíno, inclusive, né? Eu gostaria de ver isso, sabia? Seria legal. Sim. Quero os brasileiros avançando mesmo. Não quero que ninguém ganhe, tá? Mas eu gostaria que os brasileiros avançassem. Seria legal pra competição, pra Porque gente daí o ver, Corinthians ainda né? continua, mantém aquela do último sul-americano Exatamente. campeão mundial, né? Tá certo? Exato. Mas agora, do Mundial de Clubes, quem vocês acham que vai ser surpresa? Vai ser aquela zebra que vai chegar e vai. Tirando. Tá, pode colocar os brasileiros, mas enfim, de todos os clubes que estão disputando. Boa. Analisando friamente aqui, inclusive quando vocês estavam falando, eu estava novamente olhando aqui os grupos. É difícil, cara, mas não sei por que o Monterrey me pegou bastante. Sei lá, acho que o mexicano tá no grupo com o Internacional e River Plate e o Red Diamonds. Acho super Sim. possível. Eu acho que o Monterrey vai longe, tá? Vai longe. Dependendo de como for ali o sorteio das próximas fases, pós-fase de grupos. É um time muito aleatório aqui, mas que eu acho, pelo trabalho que o Monterrey tem feito, que vai surpreender. A gente sabe como os mexicanos são, né? Cara, e aí, só pra complementar a tua informação, são três grandes jogadores de futebol europeu que estão no Monterrey. Oliver Torres, ex-meia do próprio Porto e também do Sevilha, Lucas Ocampos e Sérgio Canales. Então, assim, são caras que podem quebrar um pouco as linhas do próprio da própria Inter e também dos seus adversários ali e conseguir uma classificação ainda mais ali. E também o Jesus Corona, Exato. que é um grande atacante mexicano que É, não dá nem para falar dele, que é um cara excepcional, né? muito bom, inclusive, ia falar dele, né? Muito tempo ali no Porto, muito bom jogador. Então, assim, acho que o Monterrey tem feito trabalho muito bom, tá muito bem também no Campeonato Mexicano. Acho que tem tudo para surpreender. Sim, sim. Escorvo? Ó, se eu pudesse citar dois aqui, rapidamente, cara. Pode citar até três se quiser. O primeiro você Vai até lá. já falou, inclusive, viu? O PSG. Cara, o PSG, desde toda a saída de Mbappé, toda a saída desses grandes jogadores, começou agora com o trabalho do Luiz Henrique, vem trabalhando num formato mais de time. E, assim, enfim, claramente a gente acha que ele vai passar da fase de grupos, isso não é a surpresa, mas eu ainda acho que vai um pouco mais longe, dependendo de como tiver essa formação, de como tiver esse trabalho, que vem sendo um trabalho que aos poucos está melhorando na Libertadores. Na Champions ainda não tá exatamente como eu achei que ia estar. Eu achei que estaria até, enfim, né? Achei que estaria melhor, mas vem sendo uma ótima construção num time sem grandes estrelas agora. Tem uma estrela aqui ou ali, inclusive Hakimi, né? Que tá jogando muita bola lá ainda. Sim. É ótimo jogador, sou O fã do Barcola trabalho é do absurdo. cara. O Então, Barcola pô, cresceu muito. O Bacola exato. foi gigante, Um cara, trabalho no crescimento novo, dele de uma né? temporada para outra. Um trabalho novo, uma nova construção de outra forma de se trabalhar o elenco, né, sem as estrelas. Então acho que eles têm tudo para surpreender. E se eu pudesse citar um segundo aqui, o River Plate, cara, porque o River Plate, mesmo com a Argentina numa fase muito ruim, entendeu? Com o Boca tendo que disputar a Sul-Americana, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né, pessoal? A gente está acostumado a ver, mesmo o Boca numa fase muito ruim, estava disputando quartas de final de Libertadores contra o Corinthians 2 anos atrás. Sim. Então, assim, Exato. são times que a gente não espera que estejam mal. E mesmo com a Argentina muito mal, no geral, o River Plate continua batendo na trave, cara. Mais uma semifinal de Libertadores aí, indo merecidamente, na minha opinião, pro Mundial, né? E que vai ter um grupo que dá pra passar também, cara. Que, enfim, vai passar e dependendo de como for esse sorteio aí, como o Thiago também falou, vai longe, cara. Pode ir longe. Exato. Agora, só para a gente encerrar a parte da fase de grupos, quem classifica do grupo A? Vamos lá.
Al-Ahly, Inter Miami, Palmeiras e Porto. Qual dos dois? Quais serão os dois primeiros? Não os dois primeiros, mas os dois que classificam. Eu acho que vai dar Porto e Porto e Palmeiras. Palmeiras. Porto e Certo. Perfeito, Palmeiras. concordamos nessa. Vou junto também com os relatores. Grupo B, Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders. PSG e Atlético. Acho que dá a lógica. Eu acho que vai dar a lógica também. Eu acho que é difícil pro Botafogo. Inclusive, enfim, teriam que ainda, na minha opinião, dar uma ajeitadinha no Botafogo. Ainda não sei se em 6 meses dá. É, trazer um novo Almada, talvez, né? Porque o Almada É, próprio saiu. Difícil. Difícil, difícil, exatamente. Pois difícil. é. E sabe lá Deus vai conseguir segurar o Luiz Henrique também, né? Mas enfim. Pra mim ainda vai PSG e Botafogo. Eu não acredito na classificação do Botafogo. Grupo C. Auckland City, Bayern, Benfica e Boca Juniors. Pra mim é Bayern de Munique e Auckland City que classifica. Eu queria entender um pouco a sua justificativa. Eu fiquei curioso Não, agora. não, não, é que assim, é uma zoeira bem fundada por conta que o Auckland City ele já vem, é o melhor time da Oceania. Não, não, claro que, meu Deus, a Oceania tem times excepcionais ali, mas assim, da Oceania o Auckland City é o time mais constante pela forma como ele joga dentro de campo ali, o time já basicamente são os mesmos jogadores, já vem jogando juntos, já tem 4 anos também. Inclusive, o Legal. treinador também está na lista dos treinadores com um trabalho mais longevo. Nossa, que palavra bonita, Longe. longevo. Enfim, e assim, é um time que se conhece. Então a gente sabe que contra o Bayern de Munique vai ser difícil, mas por que não poder assustar Benfica e Boca Juniors, né? Olha, cara, eu acho que É Bayern de justo. Munique a gente nem discute, né? Vai passar em É, primeiro do grupo, né? Não tem nem como. Mas segundo colocado ali, pra mim, tá bem aberto mesmo, viu? Realmente tem um ótimo trabalho, né? O Auckland City e tal, mas o Benfica também é um time que em Portugal, por mais que agora a gente esteja toda com essa fase do esporte e tal, o Benfica teve ótimos anos anteriores aí, com acertos dentro do futebol português no mercado de transferência, jogadores que já estão lá há um tempo e tal, inclusive brasileiros, né? tem até o Di Maria lá De dentro Maria, de agora jogando Maria muito absurdo na também, Champions muitos League, jogos. inclusive, jogando Sim. muita Bons bola. jogos. E eu acho que por esse detalhe do Benfica estar mais encaixando, eu botaria o Benfica. Porque aqui eu poderia até, dependendo de como estivesse o Boca, eu até botaria um Boca, né? Mas é que o Boca agora O deu Boca é muito uma. inconstante, É né? que É o deu uma cavalo. desengrenada, sabe? O Boca deu uma Ah, desengrenada. Nos absurda. últimos Desde a 2 anos final, ele caiu, Exato, é o cara. desde a Cavani e final o contra o restante do Fluminense, time, do tipo, não tem nada ali que dá pra que você fala que vai surpreender o Boca Juniors, sabe? Vamos lá. exatamente. Também acho que Benfica e Boca mesmo. Ó, e Bayern, e Bayern. Perfeito. E vai, Grupo O D. Boca não. Chelsea, Esperance, Flamengo e Leão. Chelsea e Flamengo classificam fácil nesse grupo, pra mim, Acompanha. né? Qual a culpa, Relato? 100%. Agora, grupo E, Inter, Monterrey, River Plate, Uriah Reds. Inter, e eu vou junto com o Gaudêncio nessa, o Monterrey classifica. Eu vou Sem de Inter, dúvidas. eu vou de Inter e River. Eu acho que esse River vai calar a boca dos críticos, vai fazer alguma coisa aí. Porque, pô, tá toda hora batendo na trave, por que que não pode bater mais uma vez, né? Só mais na trave, só. É, bater três vezes pede música no Fantástico, né? Exato. Agora, grupo F, Borussia, Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan. Pra mim, Borussia e Fluminense classifica, mas o Mamelodi vai dar uma assustada nos três times ali que ele vai enfrentar. Eu acompanho você também. Você começou a falar do Mamelodi, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco receoso, vou conhecer um pouco mais o clube, o trabalho, a filosofia, mas sem dúvida, acho que o Fluminense, com a saída do Mano Menezes, né, que eu já estou aqui confabulando que irá acontecer durante o Carioca, eu vejo que o time vai sim ter um crescimento bom para esse Mundial. Então, Borussia e Fluminense. Particularmente, eu sou meio hater do Mano Menezes aí, mas, cara, Eu também. pô, pô, É, é eu, difícil. eu, eu gostei dele em 2010, 2011, 12, e Faz aí já tempo, foi né? embora. Faz pouco É, tempo, né, que ele tava. pois é. Pô, cara, e assim, o Fluminense não é nem só que, pô, o elenco precisa ser renovado e tal, o técnico ainda vai trocar, vai ter que tudo mudar um trabalho, vai ter uma renovação geral. Eu sou muito pé atrás com esse Fluminense, assim, de verdade. Se você tá me falando que uma Mamelodi aí
é um clube que tá estruturado, que tem uma tática de jogo, que sabe executar bem, já tem meio passo à frente do Fluminense, cara. Eu apostaria mais neles que no Flu se for assim, cara. Mas vamos ver daqui 6 meses. Eu vou botar o Flu porque eu acredito que haverão demissões e contratações que vão mudar esse panorama, Você é mas patriota, né, Scooby? Você fala, o vai Brasil vai saber. passar. Mas o Mamelodi tem as cores do Brasil, então. Enfim. Inspirado no Brasil, pô, achei muito da hora. Vou até dar uma pesquisada Exato. melhor É, depois. pô, Exato. e o atual dono, já veio um negócio, o atual dono do Mamelodi, ele é o presidente da Federação Sul-Africana de Futebol, então Pô, já veio legal, interessante. um negócio aí, enfim. Grupo G, aqui é o grupo que é basicamente mais fácil que a gente tem de quem vai se classificar, né? Al Ain, Juventus, City e Wydad Casablanca. Juventus e City, sem sombra de dúvidas, e aí com saldo de gols estourando lá em cima dos dois times. Concordo. Te acompanho. De Inclusive, acordo. o Al Ain também, a gente tem que deixar bem claro que colocou 6 no Auckland, né? Isso no É, Mundial, isso tem essa isso semana. também. Então, assim, tem um pequeno detalhe disso, mas, Mas só enfim, que, um pequeno ó detalhe. o pequeno detalhe aqui que atrai o Al Ain por ser um time do Oriente Médio ali, tem mais dinheiro para poder atrair, enfim. É outra coisa, exatamente. Então, inclusive é o time do Segovia também, né? Segovinha tá Exato. jogando lá. Segovinha, bem Ah, lembrado. Segovinha. o rapaz lá, o que treinou o São Paulo, o Crespo, ganhou o título que classificou o Al Ain para o Mundial. Ele era o treinador o Crespo era o treinador do Al Ain. Exato. O treinador deles agora, se não me engano, é o Leonardo Jardim, né? É o Leonardo Jardim. Acho Português. que é. É o É o Leonardo Leonardo Jardim, é o Jardim. Leonardo Jardim. Olha, Perfeito. cara, Eu não gosto dele. eu acho que essa daí é muito fácil. Inclusive, a Juventus finalmente voltando a ter um futebol um pouco mais constante, né? Então, acho que Sim. não tem nem muito segredo. O Thiago Mota conseguiu tá conseguindo fazer um trabalho legal lá, né? E tá Com a tendo tempo, né? O que é reformulação. legal. Exato, e ele tá reformulando o elenco, tá tirando tudo os velhos machucados lá que tem. E o clube também é reestruturação interna, né? A gente sabe dos problemas, né, extracampo que a Juventus teve nos últimos anos. Acho que tudo está caminhando para a Juventus voltar, né? A esse Exato. controle na Itália. E agora temos o último grupo, o grupo H, o Al Hilal, Pachuca, Salzburg e o Real Madrid. Para mim, classifica o Real Madrid com uma derrota para o Al Hilal com gol do Neymar e comemorando em cima do Mbappé. E aí é Real Madrid primeiro e Al Hilal em segundo, mas com o Real Madrid com uma derrota para o Al Hilal. Feito. Acho que o Hilal vai surpreender muita gente. Acho que não falo tanto do Neymar, né? Eu espero que o Neymar destrua nesse Mundial, mas sim Sim. sobre Mitrovic. Mitrovic tem uma Nossa, ele tá constância absurda. arrebentando. O que ele fez no Fulham, o que ele faz ali no Al Hilal também, é uma constância, são muitos gols. Então acho que é Real Madrid primeiro, Al Hilal em segundo. Neymar E vai ele, e buscar ele esse não é Mundial. valorizado, inclusive, né? No Fulham ele já vinha fazendo uma campanha muito boa, nos clubes anteriores também. Na Championship, na Premier League. Sim, ele Então, nunca foi um cara valorizado, né? Escorvo? Super de acordo com exatamente. vocês. Super de acordo com vocês. Espero muito também que o Neymar arrebente nesse Mundial, cara. Seria muito gostoso. Eu acho que esse Real Madrid ainda tá faltando encaixar de verdade, né? Ah, A é, gente vê com que eles, certeza. a gente vê que eles são bons, que eles funcionam, que eles têm as táticas dele, mas a gente vê que eles ainda não estão 100%. Inclusive porque a entrada do Mbappé e a saída de grandes jogadores, tipo o Toni Kroos, deixam lacunas que para serem preenchidas não é questão de jogador, é questão do dia a dia, é questão de um trabalho longevo, enfim, com uma permanência também numa ideia de trabalho, numa característica de jogadores, até porque se a gente for ver agora sem o Kroos, por exemplo, que era aquele grande passador, quem que é esse grande passador do Real Madrid? A gente não tem mais, cara. O meio-campo ali do Real Madrid, o Valverde é muito bom e tal, mas a característica dele não é esses passes, né? O Ter até Camavinga, tem, né? O turco que chega para poder, que era o para Arda ser Güler, esse cara, o Arda Güler, que era para ser esse cara, mas muito novo o, também. o Ancelotti ele tá na fase final do ciclo Diniz, né? Então, aquele ciclo que acaba, perde, 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 perde até conseguir. Enfim. Olha, eu queria que a gente continuasse falando mais sobre isso, falando principalmente sobre SAFs, mas o nosso tempo está acabando. É que igual eu falei, futebol é um assunto que se você deixar, você vai falando, porque tem muita coisa para poder conversar. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de Tiago Scorvo Filho e Tiago Gaudêncio, dos nossos
comentaristas do futebol mineiro, do futebol paulista, os nossos representantes aqui do Planeta Esporte Oficial. Gente, vocês são bem-vindos. E, inclusive, já quero até fazer o convite para a gente falar sobre futebol europeu. Se você, vamos marcar para a gente poder fazer um novo podcast, a gente falar sobre isso. Então é isso, gente. Eu quero que vocês deixem suas considerações finais ali. Aí, muito obrigado pela presença de vocês. Perfeito. Bom, queria agradecer realmente o espaço, né, a todos vocês, agradecer ao público que está nos assistindo, nos ouvindo, e realmente saber que nós brasileiros, né, somos um povo muito sofrido e vamos dar a volta por cima em 2025. O Brasil vai surpreender esse Mundial e vamos torcer muito para os brasileiros chegarem longe. Obviamente que eu tenho alguns clubes aqui que eu não posso falar que prefiro que não vençam, tá? Mas eu vou deixar isso no off. Mas realmente queria agradecer a vocês pelo espaço, foi um bate-papo muito bom e terão outros bate-papos, né? Agradeço o convite e aceito o convite para a gente bater muito papo aí, conseguir, né, falar muito mais sobre futebol, enfim, e sobre essa temporada de 25 que se inicia em breve. Muito obrigado. Queria agradecer também o convite. Pô, já aceito de cara também. Gostei demais do papo, muito bom falar de futebol. Quem não gosta, né? De sentar e conversar um pouquinho sobre futebol. Isso aqui, pô, se eu sei que isso aqui é trabalho aqui, eu tô mentindo pra vocês, cara. Isso é quase um hobby, né? E que bom que a gente está podendo fazer isso juntos com vocês, é muito mais especial. Também agradecer a todo mundo que está vendo a gente aqui, agradecer novamente ao convite por hoje e com certeza terão próximas em breve. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Planeta Cast. Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like, comenta, façam críticas, fala, o Thiago Scorvo, ele é um corintiano que não deu para não dá para acreditar na palavra dele, o Gaudêncio Mineiro, o Galo doido ali, não dá também, é clubista. Enfim, gente, dá a sua crítica, faça sua crítica construtiva, faça sua crítica destrutiva, que a gente está aqui aberto para ouvir e para melhorar no Planeta Esporte Oficial. Eu já convido vocês também a seguir o Planeta Esporte em todas as redes sociais. No Instagram, Planeta Esporte Oficial. No Threads, Planeta Esporte Oficial, que inclusive a gente fala bastante sobre Fórmula 1 também lá e outras modalidades esportivas. E estamos no X/Twitter, que também Planeta Esporte Oficial você encontra lá. E também aqui no YouTube. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Até a próxima com mais um vídeo. Tchau.